chegou o momento de falarmos de benchmark. O que é benchmark? Na verdade, benchmark nada mais é do que copiar. É copiar algo que deu certo numa outra área, algo que deu certo num determinado competidor, às vezes um oponente, um concorrente da mesma área, ou às vezes até algo que deu certo com alguém de um outro mercado, mas que com aqueles princípios você pode aplicar isso no seu negócio. Então, benchmark nada mais é do que olhar algo que alguém fez e tem obtido sucesso e buscar entender como aquilo se aplica no seu negócio, na sua empresa, na sua atividade econômica. Então, isso também lembra uma máxima, né, da natureza, que é: na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. E na realidade, nessa área aqui, tudo se copia, né? E essa transformação. Não tenha vergonha de copiar. Não tenha vergonha de copiar, por quê? Porque você deve entender o que é positivo, o que está dando certo, e assim você implementa. Em todas as áreas da vida, isso aconteceu. O celular, que talvez você esteja vendo esse vídeo, foi copiado, né? O primeiro celular foi copiado. O primeiro notebook foi copiado. Alguém fez uma invenção boa, positiva, com bom resultado, outra empresa foi lá e copiou. E tudo que se espalha pela humanidade, tudo que é efetivamente bom, é copiado. Mas é tão importante quanto copiar é colocar o seu toque, colocar o seu dedo, colocar a sua digital, dar a sua personalidade àquilo, dar a sua personalidade àquela cópia, né? Mas nós vamos aprender isso ao longo do tempo. Para que a gente consiga trabalhar muito bem com as cópias e para balizar o que nós tínhamos falado antes, nós vamos utilizar hoje o Instagram. Como a gente fala de benchmark, para que você consiga fazer uma avaliação de benchmark, você precisa saber o que está dando certo e o que está dando errado, né? E se você, porventura, olhar nesse ambiente social apenas para um site, você não vai conseguir mensurar muito bem dentro desse site o que dá certo e o que dá errado. Você consegue mensurar isso com muito mais facilidade dentro das redes sociais, e nesse momento nós vamos usar o Instagram como exemplo. Você também poderia verificar o que dá mais certo quando você olha uma plataforma de marketplace, por exemplo, e você consegue verificar lá quantos produtos foram vendidos, e você, dessa maneira, entende um pouquinho como a pessoa fez, analisa quais chamadas ela fez, o que ela valorizou, o que os clientes comentaram lá como sendo algo positivo, e assim você também poderia replicar esse tipo de oferta para o seu negócio, para a sua empresa, colocando no seu site e tudo mais. Mas agora, nesse momento, o nosso foco vai ser o Instagram. Porque com o aprendizado que você vai estabelecer aqui, você vai conseguir aplicar isso no seu negócio, na sua empresa, no seu site, em toda e qualquer comunicação que você venha a estabelecer. Lembra que a gente falou que nós estamos numa rede social? O Instagram é uma rede social, né? E lembra que a rede social, ela por si só, sendo só a rede social, não gera muito resultado. Então, para que ela gere resultado, você também deve promover algum tipo de informação, sobretudo uma informação de um negócio, de um produto, de algo que você vende. É uma rede social que busca entretenimento. E você, para estruturar um negócio, busca gerar informação e trabalhar com informação. Então, nós utilizamos, nesse contexto, o infotenimento. Nada melhor do que o Instagram para mostrar um pouquinho disso. Vamos lá, então? Ok. Eu abri o Perrengue Chique, que é um site quase que puramente de entretenimento, mas há pouco tempo ele começou a falar um pouquinho de negócio. Ele começou a fazer algumas propagandas. Ele é 90% entretenimento, né? Mas existem pequenas propagandas dentro dos stories. Quando você olha o perfil, e aí eu vou tomar a licença de olhar aqui para o lado, né? Você vai verificar que são todas piadinhas, todas brincadeiras, né? Sempre com um aspecto mais chique, mais trazendo coisas do dia a dia. Mas antes de chegarmos nas publicações, que você vai compreender um pouquinho como analisar o que dá certo e o que dá errado, nós vamos analisar a informação que nós temos aqui na parte inicial, né? Então, por exemplo, tem a imagem aqui, é uma imagem fácil de identificar, ela é bem destacada, né? Tem contraste entre a imagem e o fundo, isso é muito importante que inclusive você tenha. É uma imagem que você consegue visualizar de modo fácil, inclusive no seu celular. É importante lembrar que hoje os celulares estão na palma da mão. Então, se você fizer uma imagem muito detalhada, muito cheia de minúcia, dificilmente as pessoas vão conseguir enxergar com qualidade no celular, dentro de uma bolinha pequenininha. Então, neste caso, aqui temos um case, né, de como funciona essa logomarca. Ela é fácil de identificar, é um flamingo, coisa que muita gente já conhece, com contraste, fácil de aplicar também, e assim você consegue enxergar ele em qualquer local.
Aqui tem o nome no caso da rede social, né, desse canal, o número de posts, o número de seguidores e o número de pessoas que eles seguem também. Aqui é a descrição, né, perrengue chique deles, e aqui eles tratam um pouquinho do tema. Você já entende o que você pode esperar aqui. Então, os perrengues mais chiques. Já fala que é situações inusitadas que as pessoas passam, né? E ele diz, mande o seu por direct. Ou seja, ali é uma estrutura que acaba recebendo muito conteúdo. As pessoas querem estar no perrengue chique. Então, dessa maneira, eles recebem conteúdo gratuito, com facilidade e com toda certeza com muita abundância, porque eles são muito marcados, né? Eles criaram uma comunidade olhando que são perrengues chiques. E aí, os mais relevantes, os mais interessantes, eles vão publicando. Aqui tem o e-mail deles, o Gmail, para que eles possam também receber, às vezes, formatos diferentes. Ah, se eu não conseguir mandar por direct, se eu tiver uma dificuldade, não. Por e-mail você consegue. E eles falam um pouquinho aqui de oportunidades de negócio, né? Então, compre agora as camisetas do Perrengue Chique. Aqui tem um link que vai provavelmente para o site deles. Daqui a pouco a gente pode dar uma olhada também. Não é esse o foco, mas é importante entender. E aqui nós temos vários destaques, né? Ó, avaliando os destaques aqui. E o que nós temos que pensar quando avaliamos isso? Imagina que são linhas de comunicação da sua empresa. Imagina isso aqui como sendo um site. Na realidade, cada página, cada perfil do Instagram acaba sendo um site. Então tem a sua logomarca, tem a sua identificação, tem um pequeno sobre nós, né, o que nós fazemos, então uma descrição muito breve aqui em 3, 4 linhas, um link para fazer compras, para fazer algum tipo de ação, e aí um pouco das linhas editoriais, que a gente chama um pouco dos temas que eles abordam. E aqui tem vários para você se entreter e acabar gostando da brincadeira. Então, temos aqui todas as publicações e temos os tipos de publicações, né? Vários estilos diferentes aqui para as pessoas visualizarem, onde foram marcados, né? Então aqui, o Instagram é perfeito para criar uma comunidade. Aqui, olha o que eles fizeram, olha que interessante. Eles recebem conteúdo, eles fazem a curadoria, veem o que pode dar mais resultado e aí eles acabam publicando. Pelo fato de ser um conteúdo quase que puramente de entretenimento, e por muito tempo eles não fizeram nenhum tipo de propaganda, eles não tinham muito faturamento. Mas usaram uma estratégia de crescimento, expandiram, e agora trabalham com publish, né, com plataforma paga, com pagamento de propaganda. É uma alternativa também. É um modelo de negócio, né? Um outro modelo de negócio mais sustentável, ou pelo menos mais fácil de estabilizar, né, de se estabelecer, é um modelo de negócio em que você tenha uma venda mais direta. E aí, naturalmente, você não vai trabalhar quase que puramente como um entretenimento, como eles fazem, mas também daria muito certo. Agora vamos analisar os posts. Por que eu te convidei a vir para o Instagram? Há alguns anos atrás, o Instagram deixou de ter os likes, né, a quantidade de curtidas dentro das fotos, mas isso acontece apenas pelo celular. O que pouca gente sabe é que no computador você consegue visualizar isso com bastante tranquilidade. Então, nós estamos utilizando aqui o Google Chrome, por exemplo, e você pode acessar só colocando o mouse em cima. Já consegue fazer uma identificação da quantidade de curtidas. Você pode observar aqui que, por exemplo, essa daqui teve 47 mil curtidas. Essa daqui teve apenas 8.600. Essa aqui teve 46. Ou seja, quando a gente vai fazer um benchmark, quando a gente vai analisar o que está funcionando ali, de todos aqui, a gente não vai olhar muito para essa daqui. Essa aqui é mais irrelevante, né? Porque essa daqui é posterior, ou seja, mais recente, e ainda assim teve muito mais interações. Esse aqui, por exemplo, olha, uma publicidade aqui, ó, a maneira como eles fazem. Eles fazem com uma brincadeira, falando aqui de um galão de água, quando pedem para levar um galão de água, e, na sequência, falam de um purificador de água de uma marca, né, da marca Consul. Já tem aqui a chamada para ação, o preço e tudo mais, qual cupom que você vai ganhar desconto e frete grátis. Eles fizeram uma brincadeira, ou seja, um entretenimento, e colocaram uma chamada para ação ao mesmo tempo. Eles ainda, com toda certeza, vão ganhar uma bonificação, um percentual daquela venda, quando colocam aquele código, aquele cupom de desconto. É bom para eles, é bom para o público que tinha a previsão de pagar, por exemplo, R$100, né? E aí com aquele cupom de desconto pagaria 95. E aí, provavelmente uns R$5 mais ou menos deveria ir para o Perrengue Chique. Fazendo isso com um perfil de 2,5 milhões de pessoas, há a possibilidade de ter uma boa rentabilidade, né? Então você tem uma estratégia de trabalhar com grandes contas, né, com uma grande capilaridade, alcançando muita gente,
ou você tem estratégias, às vezes, mais iniciais, mais embrionárias, que você pode conseguir uma boa rentabilidade, inclusive com perfil menor. Então, olhamos aqui 47 mil, nós vamos avaliar agora a quantidade de likes, tá? Você sempre vai olhar a quantidade de likes e a quantidade de comentários. Likes 47, 8, 46, 18, 142, opa, essa está acima, 14, 109, 66, 94, 74, 114, 8 mil, 33, 155 mil, e assim vai. Então, o que a gente nota aqui? Não tem muito bem um padrão, né? Mas a média deles deve estar em torno de uns 60 mil likes por imagem. Então, tudo que ultrapassar isso merece um pouco de atenção, né? Então, aqui, essas aqui são publicações mais interessantes, ultrapassam os 65 mil, 70 mil, mas a gente deveria olhar os que têm bastante destaque. Esse aqui, 159 mil likes, né? Então, é uma métrica interessante. Nós tínhamos um outro aqui com 142 mil likes. Então, você vai salvar esses posts. Vem aqui, clica nele, né? E aí você pode clicar lá em cima, copiar o endereço da publicação, ou aqui também vai aparecer para você copiar o código. Copiar o link, copia esse link, joga para o arquivo que você vai acessar aqui embaixo, e assim você começa a fazer uma análise. O que você vai olhar aqui, né? Quais as informações existem aqui, o que há de interessante aqui e por que essa publicação teve tanto resultado. Olha, aniversariantes de março comemorando o aniversário em 2021, né? Em quarentena de novo. Ou seja, faz uma piadinha, porque isso já aconteceu no ano passado, exatamente o mesmo vídeo, inclusive. Como se está em isolamento, né? A menção aqui é que você vai comemorar sozinho, ou seja, todo ano o pessoal do mês de março fica parado, não vai conseguir comemorar com o pessoal, com a galera. Então há uma brincadeira de identificação aqui. E ela é uma identificação interessante porque ela se remete a quem é aniversariante e a quem tem amigos que fazem aniversário em março, que às vezes estavam planejando uma festa, alguma coisa assim, um churrasco, e de repente não poderiam mais. Então pegou esses dois públicos aqui, alguém me identifico e assim vai. Então vamos analisar mais. Aqui lá tinha 100 e pouco, esse aqui também tem 100 e pouco. Situação inusitada. Aqui as crianças colocaram celulares, notebooks e tudo mais dentro d'água, né? Então é um vídeo que as pessoas olham e ficam, meu Deus, abismada, né? Como aquilo poderia acontecer? Coitado da pessoa. E é realmente o perrengue chique, né? Porque tem que ser chique para ter aquele monte de equipamento, na verdade, hoje em dia é mais comum, mas dentro d'água vai ter que comprar tudo de novo, né? Então você vai fazer essa análise aqui. Quando a gente olha um perfil só de entretenimento, essa aqui aponta uma dor das pessoas. Ele trata de uma espécie de travesseiro em que a pessoa coloca o braço por baixo e a outra deita aqui, ou seja, não fica pressionando. Há uma identificação aqui com relação a uma dor que a pessoa tem, né? Então, não vou ficar com o braço sentindo que vai ser... eu não estou sentindo meu braço aqui. Então, com essa identificação fica muito mais fácil. As pessoas olham para aquilo, se enxergam e, opa, gostei. Né? É uma realidade da vida delas. Então, você pode ir fazendo isso com todas. Algumas coisas interessantes para anotar aqui, né? Um ponto, né? Olha aqui, esse aqui. É muito importante você notar que esse aqui, é um símbolo de vídeo. Ou seja, foi 1 milhão de visualizações, não 1 milhão de likes, né? Então, o coração é o like e aqui é o vídeo. O que você deve avaliar, né? Você deve avaliar quais são as que estão muito acima da média, observar quais as características que chamam a atenção no sentido por que aquilo está acima da média e começar a anotar. Por que esse dever de casa? Porque daqui a pouco nós vamos fazer um benchmark. Na prática, nós vamos olhar para isso aqui e copiar o que encaixar com o nosso negócio. Muito provavelmente nós não vamos para a área aqui do perrengue chique, porque ele é entretenimento até demais e às vezes você pode, se não tomar muito cuidado, denegrir às vezes a imagem da sua empresa, pode trazer um tom de chacota, de piada na imagem da sua empresa. Então é sempre muito bom tomar esse tipo de cuidado. Mas vamos falar sobre uma influencer, acho, do GNT, a Pugliese. Há um tempo atrás ela perdeu a conta, mas conseguiu recuperar ao longo do tempo. Então ela passou por um drama considerável. Por quê?
Acho que ela foi hackeada, alguma coisa assim. Quando ela perdeu a conta, ela criou um outro perfil e começou a chamar as pessoas para ir para aquele perfil. Na prática, pela quantidade de seguidores, aqui 4 milhões, ela deve ter recuperado a conta anterior. Muito provavelmente não é a conta que ela criou de modo secundário, né? Porque pela quantidade de posts também, 13 mil, ela recuperou a conta anterior, conseguiu isso. E aqui tem um ponto interessante, que é esse azul aqui, e esse azul significa que é um perfil checado, né? É um perfil de uma pessoa pública e você pode pedir essa checagem dentro do Instagram. Se você é uma pessoa pública com alta notoriedade, ele te dá essa menção azul. E o que ela faz? Ela é uma modelo, né? E ao longo do tempo, ela foi tratando muito mais o aspecto da saúde. Então ela se posicionou, ela tem um programa na GNT, pelo menos tinha um tempo atrás, falando de saúde, entrevistando, virou uma apresentadora, olha aqui, ó. Ela faz publicidade para algumas marcas, né? Ela mesmo é uma marca, então, como ela trabalha a própria marca, a própria imagem, ela acaba tendo posicionamentos, aparecendo em propagandas. Então, ela buscou a remuneração por meio de uma posição de influencer, né? Ela é uma modelo, na realidade, que utiliza a rede social para fazer a publicidade. Algo muito comum hoje em dia, com os influencers surgindo no mercado, mas vamos olhar aqui uma outra empresa. Vamos olhar aqui, por exemplo, o perfil da Anitta, que é muito falada, inclusive de uma palestra em Harvard, mas a palestra que as pessoas criticam é porque eles acham que ela foi chamada por ser uma personalidade, por cantar bem, por isso, por aquilo. Não, não foi por isso. Ela foi chamada porque ela definiu uma estratégia de crescimento. Ela identificou e fez um benchmark, viu o que dava certo, quais eram as bases de sucesso para as pessoas crescerem de modo rápido, e ela foi galgando isso. Estabeleceu realmente um plano de metas de hoje está aqui, ó, 52 milhões de pessoas. E olha, o perfil dela está aqui, né? Ela é uma cantora, então tem música, ela acaba não trabalhando tanto com publicidade, né? Não precisa fazer esse tipo de publicidade para outras marcas, porque a rentabilidade dela é realmente a marca dela. Ela tem uma empresa e a empresa dela, né, trabalha a marca dela em si. Ela é o produto final, ok? Quais as características dos perfis que nós vimos até então? Todos eles têm puramente entretenimento, ok? E agora eu vou puxar Nike. Todos eles são puramente visuais, né? Então, use Nike BR, ok? Vamos entender um pouquinho desse perfil também, olha, mostrando os tênis, né? Sempre destacado. Mas você pode notar que não tem nenhum perfil desses, ainda assim que trabalham com marcas, são representatividades de marca, que é totalmente duro, que é uma vitrine. Então todos eles têm bastante interação, tem coisinhas fofinhas, né? Tem momentos do dia a dia. E se você for nos rios, então, aí é que a brincadeira começa. Muita gente brincando com tênis, com os produtos dele. Ó. E aqui, se clicar, você acaba perdendo ou ganhando o dia nisso. E vamos analisar aqui qual a comunicação da Nike, né? Lembrando, isso aqui também seria como se fosse um site. E na realidade, esse Use Nike BR muito provavelmente não é o perfil da Nike em si. Vamos achar o da Nike, mesmo que seja em inglês. Esse aqui deve ser um perfil que aproveitou o tema. Achado de Nike, tem várias estruturas. Nike Basketball, Nike Brasil, Nike One. Vamos trabalhar com o da Nike mesmo, vamos analisar o da Nike geral. Tanto aquele perfil não era o da Nike, que ele não tinha o sinalzinho azul, né? Lembra? Cadê aqui? Ok. 138 milhões o perfil da Nike. Então aqui tem a identificação deles, Nike, Spotlighting. Então eles falam que eles são estrutura para atletas, para que construam suas histórias, né? Aqui tem uma hashtag que eles vão acompanhando o momento, então é uma causa que eles estão representando, sobretudo o movimento hoje de vidas negras, né? Que as vidas negras importam. Então pode ver aqui, ó, eles estão com essa temática e acabaram construindo isso dentro do perfil. Nesse momento, é esse tipo de construção que existe aqui. É uma marca que ela acabou trabalhando uma causa, né? Algo que às vezes é maior do que ela mesma. A Nike tem um conceito de... Para ela é o seguinte, se você tem um corpo, você é um atleta, né? Então, independente aqui, ó, tem uma mulher grávida, né?
é um atleta. Às vezes tem pessoas com algum tipo de deficiência, é um atleta. A missão da Nike é realmente incentivar as pessoas. Ó, por exemplo, aqui, ó, cadeirantes e tudo mais. Então pode ver a quantidade de visualizações, a quantidade de likes. Mas se você observar, para a quantidade de seguidores, os likes são poucos, são muito poucos. É um percentual realmente muito baixo. E aqui há uma relação. Quanto menor o perfil, maior o percentual de likes você terá. Por quê? Porque a tua base é menor, o Instagram quer que você também continue na rede social. Então ele tende a estimular. Quanto mais você cresce, menos percentual de likes você vai ter, menos visualizado você será, né? Então isso é natural, é compreensível e faz parte das regras do jogo atualmente. Vamos pensar aqui numa outra. Vamos falar de economia. Thiago Reis, eu acho que é assim que se escreve. A gente está trabalhando um pouquinho, porque a gente está gravando o vídeo ao mesmo tempo. Né? Então aqui também é um perfil verificado, um perfil checado com essa bolinha azul. O Thiago é o fundador da Suno. Ele cresceu relativamente rápido nas redes sociais, mas já vem fazendo trabalho de investimento há muitos e muitos anos. Então olha a maneira como ele se posiciona, que é interessante. Primeiro, ele trabalha com investimentos de mercado, né? Então ele tem que ter uma postura mais séria, uma postura que passe mais credibilidade. O azul já é uma cor buscada porque o azul inspira confiança e credibilidade. Ele tem, da mesma maneira como os outros, praticamente um site aqui. O Thiago Reis, ele é um empreendedor, ele é um analista de investimento e ele é acompanhado, ele é o mais acompanhado do Brasil, né? Ele é idealizador de um fundo de investimento imobiliário, e ele é fundador da Suno Pesquisas aqui, e também investidor da Stato Invest. Então, aqui ele já se apresenta rapidamente, você já tem nessa área que nós chamamos de bio, todas as informações sobre ele. Opa, já entendi. Ele traz aqui o que ele faz, aí ele dá um pouco do referencial dele. Eu sou o mais acompanhado do Brasil, eu sou idealizador de um fundo, ou seja, eu construo coisas que dão certo, né? E sou fundador também de uma outra plataforma. Daqui a pouco a gente clica aqui, ou você pode olhar com calma, mas é uma empresa de investimento. E ela trabalha muito bem o infotenimento que nós tínhamos comentado antes. E aqui também há um link que com toda certeza são para os produtos dele e para o conteúdo que ele produz. Os destaques são áreas interessantes para você observar, porque os destaques trazem o que seriam as linhas editoriais, os temas que você fala, né? Então tem destaques dos mais diversos tipos, você acaba conhecendo a pessoa ao clicar ali. Então, clicou, consigo compreender um pouquinho, consigo entender quem ela é, e aí passo a ter um pouco mais de intimidade e aproximação. E aí vamos olhar, ele tem 1,4 milhões. E aqui tem um perfil de 4 mil. Só 4 mil likes é muito pouco, né? Então, para você entender que às vezes a métrica de likes é uma métrica muito mais de vaidade. Ele alcança um bom sucesso, tem muito conteúdo, tem um canal no YouTube e tudo mais. É milionário, né? Ele tem muito dinheiro efetivamente, que cresceu e aumentou muito com o auxílio das redes sociais. Mas ainda assim ele tem um post de 4 mil. Mas vamos ver se essa é a média dele. Não, não é. 7 mil, opa, tá melhor. 6 mil. 19 mil, melhor. 11 mil. 31, 15, 13, 4 mil, 74 mil, 13 mil, 17, 13, 3, 13. Opa, teve um que se sacou, 74 mil. Aqui 27 mil. Então vamos olhar esses dois, né? E você vai clicar neles e pegar o link para poder avaliar. Mas olha aqui, ó. O que ele fala? Palmeiras é o time mais bem administrado do Brasil. Gestão faz diferença. E ele diz, não torço pro time. O que ele fez? Ele pegou um tema que está no dia a dia das pessoas, um tema que é pauta quente. Eu acho que nessa época que o Palmeiras tinha ganhado o campeonato, e ele trouxe esse tema para a área dele, para a área empresarial. Então, dentro da média dele, esse post está muito acima, porque é uma pauta quente. Então, ele estrutura isso e fala da gestão do futebol. Ele não fala do jogador, ele não fala da camisa, mas se porventura você trabalha com moda, se essa é uma pauta quente que está em voga agora, você pode falar da roupa que a pessoa usa, da roupa que ela foi vista uma semana antes, da roupa que ela utilizou para festa de comemoração.
Se você trabalha com cabeleireiro, por exemplo, você poderia falar dos penteados, do penteado às vezes da esposa do rapaz, né, do jogador, poderia falar da esposa do técnico em si. Se você trabalha com investimentos, poderia buscar quais as linhas de investimento ele faria, os jogadores fariam. Se tem um jogador que é mais agressivo e outro mais, exemplo, atacante, né, naturalmente mais agressivo, e tem os zagueiros, então, os atacantes teriam tal tipo de investimento, os zagueiros teriam tal tipo de investimento. E assim você pode fazer brincadeiras, utilizando uma pauta quente, utilizando um tema que está em alta para conseguir embalar o seu conteúdo. E tinha mais um aqui que teve um alto índice. Esse aqui, 74 mil. Petrobras valorizou 15 bilhões hoje. Bastou ninguém fazer ou falar besteira. O Brasil cresce quando deixa o brasileiro trabalhar ao invés de ficar atrapalhando. Aqui é uma menção a um comentário que o Bolsonaro tinha feito com relação, e até uma troca de um presidente da Petrobras, se não me engano. E nesse caso, o que ele diz? Ele está dando uma mensagem que é: política e economia não devem se misturar, né? Não devem se misturar, pelo menos para atrapalhar a economia. A política, quando toca sozinho, é melhor do que quando ela começa a se misturar. Ou seja, o brasileiro cresce quando deixam ele trabalhar, quando ele deixa fazer o que ele quer. Assim, ele trouxe uma mensagem dizendo que e ela é uma mensagem que atendeu muita gente. Atendeu quem não gosta do Bolsonaro, atendeu quem pensa que o governo tem que intervir menos, e ainda falou de uma valorização. Atendeu também quem pensa, ou quem tem investido em ações, quem olhou para esse mercado. Ele pegou 3 públicos rapidamente. Quem que ele não pegou aqui? Ele não pegou o público que é fã do Bolsonaro. Mas ele entendeu essa análise, comentou um tema e, é assim. Quem é extremamente fã talvez não fosse o cliente dele. Então ele já se posicionou para 3 públicos e decidiu apontar uma farpa ali em um outro público. Compreendeu isso, avaliou 3 para 1, vou seguir. Então esse aqui é mais um estilo. Mas tem mais uma coisa interessante que a gente pode observar também, é que lá em cima aqui, nessa setinha, quando você clica ali pelo computador, ele te mostra outros perfis que são interessantes também, que são semelhantes. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui do Rick Breda, que é dessa mesma área, né? O Gustavo Cerbasi também é interessante. Vou clicar para abrir na sequência lá em cima. Então, Breda, 354 mil seguidores. Muito menor, né? E ele tem um outro tipo de postura. A publicação dele é mais... talvez com mais entretenimento, né? Então, tem uma figura aqui do Coringa, do John Wick, serial de Friends, eu acho. Então ele faz brincadeiras para, com toda certeza, trazer um pouco mais do assunto financeiro para o dia a dia das pessoas, né? Ele também é uma personalidade verificada aqui. Ele não tem um perfil tão estruturado com os destaques aqui. Ele só fala que ele trabalha na área financeira e tem um canal no YouTube, pura e simplesmente. Então ele não tem uma apresentação clara aqui no início. E você olha a publicação dele, você olha a estrutura, não está claro o que ele faz, né? Não dá para saber que ele trabalha com finanças. Ele é, sim, conhecido dentro dessa área, por quem já atua, já pesquisa e tudo mais, mas ele não é um perfil destacado. Com toda certeza, esses seguidores estão muito menores do que poderiam. Por quê? Porque ele não se preparou, né? Se eu clico aqui no perfil dele e eu olho isso, eu não sei bem o que ele fala, né? Não está muito claro para mim o que ele fala. Então, muito provavelmente eu vou fechar o perfil e não vou seguir. Se eu ver ele com bastante frequência, aí talvez eu acabe seguindo. Um outro perfil interessante, vamos puxar o Gustavo Cerbasi aqui, já abriu, isso. Gustavo Cerbasi, ele tem alguns livros escritos, ele diz aqui, eu trabalho com educação, eu tenho o curso Equilíbrio Financeiro, está com inscrições abertas, garante sua vaga. Faz uma chamada direta para o curso que ele tem aberto agora. Ele não faz chamadas para os vídeos, não faz chamadas para os livros, não faz chamada para nada. Por quê? Neste momento, o que ele tem, o que ele quer vender é realmente esse curso. E aqui ele traz um pouquinho de quem é ele, né? Perguntas, plano de definição. Ele se mostra como uma pessoa, ele é um cara bem família, efetivamente. Então, o que ele conseguiu? Trazer o aspecto de negócio, um aspecto de perfil financeiro, mas também deixar isso de modo muito mais leve, mostrando a família, mostrando o dia a dia. É alguém para inspirar, é alguém que você deveria seguir para olhar, olha, esse é o dia a dia de alguém que é milionário, que conseguiu conquistar isso ao longo do tempo, né? Não nasceu milionário. Então, eu posso me espelhar nessa pessoa e vou começar a seguir.
são todos perfis distintos, né? Bem diferentes um do outro. E aqui a Suno, que é do Thiago, ela traz o que nós chamamos de infotenimento. Talvez ela seja a que o faz de modo melhor. Lembre-se, todos os outros perfis eram humanizados, né? Na verdade eram de pessoas, humanos mesmo. E aqui é o primeiro perfil puramente empresarial. O que eu te aconselho, tá? Você pode ter duas abordagens. Uma, trabalhar com o seu perfil pessoal, sempre citando o perfil empresarial, ou você pode também pegar o seu perfil profissional, se você trabalha diretamente nele, se você vive o dia a dia daquela empresa, você pode transformar o seu perfil profissional no seu perfil pessoal também. Você pode trabalhar com as duas pautas em conjunto. É natural que se porventura você vai num churrasco no final de semana, alguma coisa assim, se você está com um perfil empresarial, você não vai ficar mostrando isso, né? E a tua empresa, né, a tua empresa ela tem que ter uma imagem e ela tem que ser uma imagem respeitada, tem que ser uma imagem admirada. Por isso você não vai misturar muitas coisas. Você vai sim entender que ali quem te segue são possíveis clientes e você deve se tratar ali, tratar a tua rede social de modo respeitoso. Então, aqui, vamos olhar. A Suno, ela aqui é puramente empresarial, mas ainda assim ela traz de modo leve. Ó. Pessoas sorrindo, Steve Jobs, traz algumas dicas aqui, efetivamente entretenimento. Então, coisa para você ler rapidinho. 5 vantagens de investir em dividendos. Lucro, rentabilidade, maior retorno, empresas perenes e menos volatilidade de modo geral. E assim você vai lendo, olha, cores definidas, um perfil relativamente organizado, mas um perfil também sem muita paranoia de tem uma cor só de um lado, tem outra cor do outro lado, tem uma cor diferente no meio. Não é necessário isso. O objetivo aqui é realmente trabalhar com a informação. Aqui, destaques muito bem organizados, o que você aprende em cada um dos locais, uma chamada aqui para o Telegram, tem o próprio link da Suno, fala dos podcasts, fala das palestras, né? Suno Talks que eles acabam construindo. Então, são temas interessantes. Quando você começa a olhar para um perfil desse, você começa a pensar, o que eu posso copiar daqui, né? Eu vou puxar uma confeitaria que eu tinha ido há um tempo atrás. Eu acho que era Boutique do Pão de Ló. Isso aqui, ó. Uma confeitaria de Balneário Camboriú, né? Na verdade, Itajaí, Balneário Camboriú. Tem 178 mil inscritos e ela tem uma comunicação um pouquinho diferente. Ela tem uma comunicação mais de um perfil mais vitrine, né? Mas ainda assim no Stories eles mostram o dia a dia. Eles têm aqui cardápio para você pedir rápido, iFood que eu posso pedir, né? Fala um pouquinho da fábrica para trazer o referencial e dizer que funcionam muito bem. Eles têm food trucks, né? São carros que vendem esses produtos nas cidades. Então eles é um carro itinerante vai para uma determinada cidade. Tem aqui, por exemplo, a data, né? Próximo período vai ser de 11 a 18 de março, vai estar em Joinville. Então, você já sabe que, se eu não vou em Itajaí, que é uma central que eles têm, nem em Balneário Camboriú, eu posso comprar esse produto em Joinville dessa data, tal e tal. Então, aqui, quando você abre o perfil, você já consegue identificar exatamente o que é essa empresa, né? A empresa você identifica que é uma boutique do Pão de Ló, lembra? Pão de Ló, comida. Ok, né? Mas ainda não está claro. Fala dos locais, também não está claro que é uma confeitaria, mas fica claro quando você olha as informações. Época de Páscoa, então, tem muito chocolate. Eles fazem realmente produtos muito bons, né? Então, aqui, um perfil com uma grande imagem. Isso é muito criticado nas redes sociais, não é algo muito aconselhado, mas eles estão fazendo, né? Então, o objetivo aqui é gerar desejo e pode ver a análise dos likes aqui, né? Vamos lá. 1011, porque é uma foto deliciosa, assim. 1000, 4000, opa, esse aqui está mais interessante, vamos analisar aquele ali. E assim você vai avaliando. É um perfil mais vitrine, mas é um perfil que, se você for ver, pela quantidade de seguidores, não tem tanto like assim. Eles poderiam ter mais interações. Ó, esse aqui tem 7.000, né? Já está muito melhor. Então ele deveria analisar aquele ali. Esquece de 4. 4. E assim você vai fazendo, analisando ponto a ponto cada um dos perfis. Ó, pode ver que essas imagens aqui, ó, elas são bonitas, mas elas
tem muito menos likes do que as outras. E aí, quando a gente olha para uma rede social, ela tem que ter engajamento, né? E cada post conta para o engajamento. Se você tem um post com 100 likes e um post com 50 likes, a média dos dois vai ser 75. Agora, se você começa a fazer esse tipo de imagem aqui, uma imagem que é só para deixar o seu perfil bonito, e porventura você tem um post com 100 likes, esse tipo de perfil aqui, esse tipo de foto, vai ter um like, 2. Então, se você tinha um com 100 e outro com um like, opa, a sua média caiu lá embaixo, vai ter 50 likes e meio, né, de média. Se você começa a colocar mais imagens aqui, ó, por exemplo, aqui são 9 imagens já, o que é muito. E aí, se você tem 20, vamos supor, 9 imagens ali, se você tinha um perfil com 100 likes e você coloca 9 imagens, a sua média vai passar a ser 10. Diminui muito. Então, não vale a pena fazer esse tipo de coisa. É muito mais interessante buscar um perfil, uma comunicação que realmente tem algum tipo de êxito. Faz análise, né? Aqui eles querem realmente encantar pelo padrão, encantar por bons produtos. É um produto muito refinado, mas você também já consegue olhar aqui e identificar rapidamente qual o cardápio deles, sabe como fazer encomenda, sabe que pode pedir no iFood. Ah, eu quero ir no local, tem os horários, já consegue conhecer um pouco da fábrica, saber disso, as referências, contam as histórias dele, 7 anos, falam do período Covid, de como que está acontecendo. Então, assim, eles vão se estruturando como um todo. E para que a pessoa viva isso, tem um aspecto interessante aqui também, para que elas vivam a boutique do Ponderó, eles têm inclusive uma playlist aqui no Spotify, com toda certeza você pode clicar para conseguir se identificar ali, ouvir muito mais esse clima, para já entrar no clima dessa empresa. É um case também, vale a pena dar uma olhada nisso aqui, vale a pena se inspirar, mas evitar alguns pontos como esse aqui, por exemplo, e tudo que você aprendeu nos outros perfis, do que gera mais engajamento, do que gera mais interação, você deve copiar. Lembrando, anota, né, os links de cada um dos perfis e ao lado dele você verifica porque esse perfil é interessante. Você pode obter o nosso material ali que vai dizer exatamente isso. Tem alguns campos em branco que você pode preencher. Se quiser imprimir, se quiser salvar no computador, mas anota cada um deles, escreve ali do lado, porque isso vai facilitar bastante o seu dia a dia. E com esse aprendizado, aqui vai ser muito mais fácil você ter muito mais interação nas redes sociais. Nosso próximo passo, mais à frente, é começar a implementar todos esses aprendizados no nosso negócio, na nossa empresa, ok? Então, essa foi a atividade de benchmark. Lembrando, benchmark nada mais é do que olhar o que funciona bem para os outros e copiar, tentar implementar isso no nosso negócio, ok?